E aí, pessoal, vamos continuar nosso bloco de questões, né? Para esse concurso do IBGE, em questões de administração geral e situações gerenciais. Trago mais 10 questões, dessa vez todas da banca FGV, porque da última vez eu ainda complementei as 10 com uma questão da IDECAM do assunto, certo? Então vamos continuar. Então vocês deixam aí o comentário de como vocês foram nesse vídeo, como é que foi o nível de dificuldade que vocês enfrentaram, certo? Então vamos lá, mais 10 questões do conteúdo programático do IBGE, certo? Vamos lá. Então, Prefeitura de Paulínia, São Paulo. Durante a pandemia da Covid-19, um chefe de departamento da Prefeitura de Paulínia marcou uma reunião com subordinados por meio da chamada de vídeo. No horário marcado, no entanto, um dos participantes não conseguiu interagir em razão de falhas no seu microfone, fazendo com que a reunião fosse adiada. Assinale a opção que indica o tipo de barreira. Então, vou marcar aqui, o tipo de barreira de comunicação que ocorreu na situação apresentada. Então, o que é que acontece aqui nessa questão? Ela está perguntando sobre as barreiras à comunicação, que são alguns tipos, certo? Então, no horário que foi marcado, essa pessoa, né, um desses participantes, ele não conseguiu interagir por causa do microfone, certo? O que é que aconteceu? Se foi um microfone, então são barreiras físicas. Então, a gente já pode assinalar que é uma barreira física, ok? Mas tem outros tipos de barreiras, certo? Então, vamos mostrar aqui. Tem vários, mas eu destaquei esses três aqui, que é uma barreira pessoal, que seria a questão de ideias, de sentimentos, envolve isso, né? Sentimentos, ideias, problemas individuais, certo? Então a barreira pessoal está associada a isso. Já a barreira física foi o que a questão trouxe, que está associado com o que atrapalha, o que dificulta na hora da comunicação e que seja físico, certo? Seja tangível, certo? E por último, um dos principais é a barreira semântica. Está associado com o quê? Com a língua, né? As dificuldades que a gente tem de entender uma outra pessoa. Porque nem sempre a gente está conectado, né? Na língua. Então tem a questão do dialeto, por exemplo, certo? Então a cultura envolve essa barreira semântica. Porque às vezes uma pessoa fala isso, mas você não entende, entendeu? Então a barreira semântica é isso, certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 12. Da Banca FGV ainda de 2021. Câmara de Aracaju. Em uma reunião na empresa do ramo alimentício X, Y e Z, o CEO, Marcos, pede a um de seus assessores que realize um benchmark empresarial. Aí pergunta, o benchmark está relacionado ao quê? Então vamos lá, o que é o benchmark? Ele é um processo que ele é contínuo nas empresas, certo? E que ele vai pesquisar tanto, vou botar aqui, produtos, certo? Produtos, vai comparar produtos, serviços e até processos de trabalho, certo? Então, envolve uma comparação com as melhores práticas de outras empresas, ou até dentro da empresa. Um setor X da empresa comparar com um outro setor, um setor B, por exemplo. Então, há essa comparação. Então, ele vai comparar com o melhor que acontece em produtos, em serviços e até em processos de trabalho. Então, ele compara o desempenho, está associado com isso. Então, ela é uma ferramenta que, como está dizendo aqui a alternativa letra D, ela busca as melhores práticas aplicadas no setor, utilizando outras empresas como referencial. Então, a correta aqui
É a letra D, ok? Então ele vai ver essa questão de comparar com outras empresas que são melhores, ou comparar dentro da empresa, internamente, outros setores que estejam melhor, certo? Então está associado com essa questão. Então vamos agora para a questão número 13. Câmara de Aracaju também, certo? Dentre as diferentes funções do processo administrativo, então aqui é uma questão de processo administrativo, que é composto pelo quê? Planejamento, organização, direção e controle, certo? Então, dentre essas funções que existem no processo administrativo, tem uma que é a direção, que ela vai estar associada com o quê? Certo? Então, a direção, ela envolve algumas coisas, que são a motivação, né? Como o funcionário trabalha, a liderança, que é a associação dos tipos, dos estilos de liderança, certo? Que a gente viu na primeira aula. Também está associado com a comunicação, como é que funciona a comunicação, quais são os fatores que estão associados à comunicação. Então, tem um emissor que está emitindo a mensagem, quem é o outro? É o receptor que está recebendo a mensagem. Entendeu? Então tem todo esse esquema. Então a direção está associado com motivação, com liderança, como comunicação, certo? Então vamos lá para as alternativas. A construção de cenários prospectivos vinculados ao alinhamento da organização. Então essa alternativa A aqui é planejamento, certo? B, a capacidade de liderar e motivar os funcionários adequadamente. Então essa aqui já é a resposta. Letra B. C, o acompanhamento dos procedimentos com o intuito de verificar a performance. Essa aqui a gente não trabalhou ainda, mas ela está associada com a função administrativa controle. Então, o controle que está associado com essa questão de verificar, certo? De controlar como é que está o procedimento, entendeu? Alternativa letra D, realizar correções. Então, correções também está associada com a função controle, ok? E a última letra E, o estabelecimento de objetivos e dos meios para alcançá-los. Essa daqui já vai ser planejamento. Tá ok? Então, para a gente acabar, o processo administrativo tem 4 funções. Aqui. Planejamento, organização, direção e controle. Certo? Então, são essas 4 que fazem parte do processo administrativo. Vamos para a próxima. A 14, também da Câmara de Aracaju, certo? Então, foi um assunto que, nesse concurso, cobrou parecido com o que vai vir no IBGE do dia 10, né? Dia 10 de abril. Então, vamos lá. Essa aqui já é sobre papéis gerenciais, o papel do administrador, segundo esse aqui, ó, Henry Mitzberg. Então, vamos lá. É um estudo realizado com um grupo de altos executivos. Henry Mitzberg, importante autor e referência na área de administração, desenvolveu uma teoria que relaciona as atividades dos administradores a 10 papéis gerenciais, divididos em 3 agrupamentos, certo? O que a gente vai ver aqui? Quais são os papéis que o administrador possui? E ele fez essa divisão em 3 grupos. Vamos lá botar aqui para o próximo slide. Então, papéis do administrador. Quais são os papéis interpessoais? Então, isso aqui é a questão de você decorar quais são os papéis. Então, você tem que decorar aqui. Tem um papel interpessoal, o papel informacional e o papel
decisório, tá ok? E que eles vão se dividir de forma que tenha 10 papéis. Então a gente tem o papel interpessoal, que vai ter a questão do símbolo, certo? Ele vai representar a organização simbolicamente, certo? Ele é uma representação. Vamos ter aqui outro interpessoal, que é de liderança, né? Liderança, que vai a questão de orientar, de influenciar um funcionário. Elementos de ligação, que é o próximo. Elementos de ligação. Informacional, a gente tem um monitor. Que ele vai coletar informações, vai analisar informações. Outro, disseminador. Outro, porta-voz. Por último, o papel decisório, né, que vai se dividir em 4, que vai ser o empreendedor. O empreendedor, que vai identificar novas ideias, também as oportunidades, certo? Então ele tem um poder de decisão. Solucionador de conflitos é outro. Outro, alocador de recursos. E por último, o negociador. Certo? Então você tem que ir para a prova com essa divisão na sua cabeça, certo? Que são 3 papéis e que eles vão se dividir de forma a ter 10 papéis no geral. Então ele agrupou em 3, porém são 10 papéis. Então com essas informações a gente vai para a questão. Quais são os grupos? Quais são esses 3 agrupamentos? Então ele é interpessoal, informacional e decisório. Então a alternativa correta, letra A na 14. Tá ok? Vamos para a 15 agora do FunSaúde, teve recentemente. Um chefe de departamento que comanda seus subordinados por meio do uso de ameaças e punições frequentes para alcançar seus objetivos organizacionais exerce um poder do tipo. Então, essa questão aqui vai tratar sobre os tipos de poderes, certo? Então, tem vários tipos de poder. Aqui a gente vê alguns já, certo? Então, o legítimo, de competência e o coercitivo. Aí tem outros, nem de referência, certo? Tem o de recompensa também. Então, o que é cada um aqui? O legítimo, certo? Tem com base em normas, certo? Então, tá ali na hierarquia, tá associado com hierarquia, por exemplo. O de competência, ele está associado com habilidades, certo? Com conhecimento que ele possui. Ele tem bastante informação sobre tal assunto, por exemplo. Então ele é uma referência para esse assunto. Competência, certo? Habilidades. O informacional, não encontrei nada que informasse o que seria um informacional, mas eu acredito que seja associado com competência, né, com especialidade. E o coercitivo que está respondendo essa questão, porque é associado com ameaças, com temor, com coerção, certo? Então ele usa de ameaças e punições para alcançar os objetivos. Então a resposta correta é um poder do tipo coercitivo, certo? Pronto, vamos para 16. Agora a gente vai entrar em gestão de pessoas. Alguns conteúdos em gestão de pessoas, certo? Pronto, então vamos lá. Questão do Imbel, também da banca FGV.
Assinale a opção que indica o tipo de avaliação de desempenho empregado pelas organizações, que considera a percepção das pessoas, de todas as áreas com quem o funcionário tem contato no contexto da organização. Então, essa daqui são as avaliações de desempenho. A gente tem as modernas, deixa eu ver se eu coloquei aqui, as modernas e as tradicionais, certo? Esses métodos de avaliação tem a tradicional, que são subjetivas, certo? Como se fosse ultrapassada. E as modernas, elas são objetivas, certo? Vamos dar exemplo aqui de método de avaliação tradicional. Exemplo, a escala gráfica. Outra, escolha forçada. Aí vai ter outros, vai ter lista de verificação, que é o checklist, não é isso? Comparação entre os pares. Vai ter os incidentes críticos, que é aquela que você vai ter o quê? De características extremas. Então, por exemplo, se você tem mais atitude, ele vai colocar nos extremos um muito bom e um muito ruim, certo? Então é um desempenho que vai ser ou positivo ou negativo. Aqui um exemplo, incidente crítico. Já os métodos de avaliação de desempenho moderno, eles são objetivos, eles são modernos, certo? Aí eu vou botar aqui um exemplo. Avaliação 360 graus. Também a APPO, que é a administração por objetivos. Avaliação participativa por objetivos, certo? Então vamos voltar lá à questão. A gente diferencia esse tradicional do moderno, que vai ser tema de uma próxima questão. Então, quando ele vai associar com a percepção das pessoas de todas as áreas, ou seja, você está sendo aqui, você é avaliado aqui. Você tem o seu chefe, você tem o seu colega de trabalho, você tem, por exemplo, um usuário. Então, eles vão avaliar e você mesmo vai se avaliar, certo? Então, todo mundo vai fazer essa avaliação com você. Quando tem essa avaliação, ela é uma avaliação de 360 graus. Então, vai avaliar os seus pares, vai avaliar os clientes, os usuários, a sua chefia. Você mesmo vai fazer a autoavaliação, certo? Então, a alternativa correta é a avaliação de 360 graus. Então, tudo compreendido aí nessa questão de método de avaliação. Tem a subjetiva, tem a objetiva, certo? As tradicionais e as modernas. Tudo bem? Voltando aqui, que teve um imprevisto aqui no vídeo. Então, vamos lá. Voltando para a questão número 17 da Imbel. Então, a gente viu anteriormente a questão dos métodos de avaliação tradicionais e os modernos, certo? Então, vamos lá. Um ano após a convocação dos aprovados em concurso público, o Departamento de Recursos Humanos da Imbel decide realizar uma avaliação de desempenho de empregados e opta pelo método da escolha forçada. Assinale a opção que apresenta uma vantagem desse método. Então, o que acontece? Na escolha gráfica, a gente tinha a questão de, vamos botar assim um exemplo, a gente tinha um critério, pontualidade, e a gente colocaria uma nota, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele era muito parcial, certo? O que acontece? Nessa escolha forçada, ele vai ver a questão, ele vai colocar frases, bloco de frases descritivas. Isso vai fazer com que seja um método que elimine esse aspecto subjetivo, porque você vai ter que encaixar perfeitamente com o critério. Mas ele tem alguns problemas por causa da complexidade de fazer esses itens, esses blocos descritivos, né? Essas frases. Então ele tem essa situação, né? E ele também vai ser um método que vai evitar o efeito da generalidade.
Então a alternativa correta é aqui a redução da parcialidade. Por quê? Porque ele vai evitar essa generalização. Porque às vezes o que acontece? As pessoas colocam uma nota comum, né? Uma nota, vamos dizer, 8. Ele vai generalizar, vai botar tudo a mesma coisa. Então vai acontecer essa redução de parcialidade. Ele vai evitar esse efeito de generalização, certo? Então vamos para a próxima, número 18, da Prefeitura de Salvador, agora é 2019. Um órgão da Prefeitura de Salvador pretende aplicar uma política de valorização de pessoal, utilizando como base resultado de avaliação de desempenho. Para isso, será utilizado um método democrático. Em que o chefe e o subordinado decidem em conjunto quais serão os resultados visados e os recursos necessários. Esse método é conhecido como... Então, quando a questão fala assim da FGV, que ele é democrático, que ele é trabalhado em conjunto com o chefe e o subordinado, ela está falando da avaliação participativa por objetivos. Que vai acontecer o quê? Que a formulação desses objetivos, eles serão em conjunto, será consensual entre o seu chefe e o subordinado, certo? Então, existe uma participação ativa entre eles, certo? Então, a alternativa correta é a avaliação participativa por objetivos. Próxima, 19, do Imbel. A equipe de recursos humanos da Imbel é encarregada de realizar uma pesquisa com os colaboradores da empresa. Essa pesquisa, conforme recomendado pela diretoria, tem o intuito de identificar a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. Assinale a opção que indica o objetivo dessa pesquisa. Então, nessa questão aqui, a gente vai ver o assunto clima organizacional, que está associado com a percepção dos trabalhadores sobre esse ambiente de trabalho. Então, a alternativa correta vai ser avaliar o clima organizacional. Alternativa correta, a letra C, certo? Por último, a questão número 20 do concurso do IBGE. Um gerente precisa fazer a avaliação de desempenho dos membros de sua equipe. O gerente precisa avaliar cada subordinado em 4 itens: relacionamento com os colegas, grau de iniciativa, conhecimentos técnicos da área e assiduidade. Um dos membros da equipe, João, tem bastante tempo de casa e tem ótimo relacionamento com os colegas. Com base em sua observação da conduta de João, o gerente dá a nota máxima para o item relacionamento com os colegas. E, influenciado por essa primeira nota, dá nota máxima a João em todos os outros itens, certo? A situação descrita ilustra uma distorção, certo? Então há uma distorção comum nos processos de avaliação de desempenho, que vai ser conhecida como... Então, nas avaliações de desempenho, tem as distorções. Então, quais são os erros comuns? Tem um efeito halo, que é a alternativa D aqui, certo? Que está associado com essa tendência que os avaliadores eles têm de generalizar a avaliação. Então, por exemplo, se você é 8 em uma coisa, ele bota só 8 nas outras, certo? Tem um efeito Horner, que seria o contrário do halo, né? Que serão avaliações negativas. Então seria uma nota, por exemplo, nota 2, aí bota tudo 2. Então seria avaliações negativas. E um outro exemplo, que aqui da alternativa é o da tendência central. É que ele não atribui nem notas muito altas, nem notas muito baixas. Então seria um meio termo. Então seria um meio termo. Então botaria só 5, só 6, só 4. Então seria outra forma de generalização. Logo, a alternativa desse caso aqui, em que o chefe foi influenciado por essa primeira nota e deu a ele as outras todas iguais, então a distorção que aconteceu foi a alternativa de efeito halo. Então essas foram as
mais 10 questões, né? Que a gente está vendo de administração geral e situações gerais, gerenciais, e até o próximo vídeo. Valeu!